Bem-vindas a mais um episódio do podcast Ela Dá Conta, que hoje recebe a Samantha Farias, analista do Sebrae Pernambuco. E vai trazer aqui pra gente um pouco mais da representatividade feminina, seja em números, seja nos principais desafios, que a mulher empreendedora tem, e vai compartilhar aqui com a gente muito conhecimento relacionado ao universo do empreendedorismo feminino. E para consolidar, firmar e validar todos os números que a Samantha vai trazer, eu trouxe uma presença ainda mais ilustre, que é a Marcela Peixoto, que está aqui com a gente. Ela que é CEO da Marcela Modas e fundadora do projeto Mulheres Surpreendentes. É isso mesmo? Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada, Aline, muito obrigada. Sejam bem-vindos a essa conversa, porque que rendam muitas trocas. Sim. Nossa principal intenção é essa, que a gente consiga transmitir também muitos insights para as mulheres que também estão assistindo, para que elas possam dar conta também. Com certeza, elas dão conta também. Gente, olha só, a gente sempre fala que a presença no universo, dos negócios, no mercado, e principalmente após a pandemia, Samantha, ela tem trazido uma força ainda maior. A gente sabe dos desafios do empreender, sabe os desafios da presença da mulher feminina, seja no ambiente de negócio, seja em conciliar diversos papéis. E eu queria saber de você, já abrindo aqui essa nossa pauta, como que vocês, enquanto Sebrae, têm tido essa percepção sobre essa busca, seja em números, o quanto que essas mulheres estão buscando aperfeiçoar ou criar o seu modelo de negócios? Conta aí pra gente. Então, Aline, gostaria de agradecer o convite, uma honra para a gente estar aqui tratando de uma pauta tão interessante, que é o empreendedorismo feminino. A gente sabe que falar sobre empreendedorismo feminino é falar sobre liberdade. Que a partir do momento em que a mulher ela é dona do seu próprio negócio, ela é dona de suas decisões, Sim. ela é dona da sua vida, e isso quer dizer o quê? Liberdade e escolha. Então, a gente tem uma representatividade muito grande no empreendedorismo feminino em relação à equidade de gênero. Então, a gente vem aqui trazer esse tema muito relevante e importante, de forma que as mulheres cada vez mais se sintam mais empoderadas e que realmente a gente pode dar conta, sim, e que o céu é o limite. Então, É isso aí. Atualmente, nós somos 10 milhões de empreendedoras no Brasil inteiro. Então, a gente tem noção dessa representatividade em números, Representa 49%. Olha, estamos chegando, viu, Marcela? Estamos chegando lá. E um grande entrave que o empreendedorismo encontra ainda é a questão da tripla jornada, A gente sabe que é um desafio para a mulher, ter que cuidar do próprio negócio, se especializar, cuidar da casa, marido, o corpo, enfim. O Sebrae orienta as mulheres a terem, de certa forma, um planejamento melhor do seu tempo, de procurar parcerias, ter uma rede de apoio que realmente acolha essa mulher e entenda que ela precisa não só ser acolhida, mas entendida, E o que a gente está expressando também em números é que, infelizmente, as mulheres elas não conseguem dedicar tanto tempo ao negócio como os homens. Segundo um estudo feito pelo próprio Sebrae, as mulheres elas dedicam 10 horas a mais semanais do tempo delas a atividades domésticas. Então, isso, de certa forma, ainda é um entrave para a consolidação, para o aprimoramento dos negócios. E é isso assim, que o Sebrae, junto com uma rede de parcerias, a gente tenta orientar as mulheres a tentarem, otimizar o seu tempo e se dedicarem, de certa forma, tentarem se dedicar, mas não que atrapalhe o rendimento não físico e mental, porque a gente sabe que realmente muita coisa gera muita sobrecarga. A gente tem que tentar fazer isso de uma forma que não fique pesado. Porque essa questão, saudável. Assim, é muito legal, muito simbólico essa questão da mulher se dar conta de tudo, mas às vezes a gente tem que ter muito cuidado com a sobrecarga que isso traz pra gente. Uma sobrecarga de responsabilidade, uma sobrecarga muito grande e uma responsabilidade que sobrecai. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Tem aqueles dias que realmente não dei conta. E isso é normal, isso vai acontecer. E tá tudo bem. É sobre isso e vai ter dia que você vai dar conta, vai ter dia que não vai dar conta, mas é sobre não desistir. Perfeito. E falando em dar conta, Falando em dar conta, em hábitos saudáveis, em mulher, em liberdade e protagonismo, eu tenho aqui à minha frente uma mulher no qual eu admiro demais, gente, que é a Marcela, que até agradeço, Marcela, a sua disponibilidade, da Samantha também. Vocês que estão aqui preparados para um grande evento que está por vir agora à noite. Estaremos juntas
contas de novo. Ou seja, dá conta, tá vendo? Dá conta, Dinamismo. Mas sua jornada, você cresceu em um universo de negócios, né? Onde você hoje tem uma loja. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua jornada pra gente. Mas eu sempre olhei pra você, Marcela, como aquela mulher que veio junto com sua mãe, né? Junto com as lojas e tal, mas sempre buscou fortalecer esse olhar empreendedor, de ir lá, de aperfeiçoar o seu trabalho. E hoje aí tem uma grande história de sucesso nessa jornada empreendedora. Como que começou tudo isso? Conta aí pra gente. Então, Aline, eu comecei, né, no empreendedorismo muito pequena mesmo. Eu brincava de vender. Minha mãe, ela sempre trabalhou, né, na confecção. Então, ela começou vendendo uma bicicletinha, daí ela foi escalando, foi fazendo, né, as lojas, e hoje a gente, né, conseguiu ter um grande espaço na regional e também no estado, Sim. Né? Mas foi uma luta muito grande. E é tanto que o estoque da loja, na época, né, que só tinha uma, era dentro da minha casa. Uhum. Então, para mim, brincar no estoque era algo prazeroso. Sim. Eu vivi muito isso, né? Eu respirava negócios, digamos assim, desde pequena. Então, se você me perguntar se quer brincar de boneca ou de loja. Então, eu pegava lá, era talãozinho velho, eu rabiscava, como se estivesse fazendo, né, a conta da cliente. O pedido da cliente. Então, eu gostava de arrumar o estoque. Então, eu vivi muito isso. E não era nada que ela também incentivasse ao ponto de dizer assim, não, você tem que fazer isso. Não. Uhum. Ela sempre deixou a gente muito à vontade. Tanto que somos 3 e os 3 seguiram, né, nos negócios, uhum, com confecção também. Mas cada um tem o seu dom. E cada um tem o seu talento. Perfeito. Eu sou a pessoa que sou do comercial e de gostar daquilo, relacionamento, de lançamentos. Então, eu amo isso, a comunicação. Já minha irmã, ela é mais a parte burocrática. Ela detesta estar em telefone, detesta estar aparecendo. Então, assim, ela é extremamente estratégica ali. Uhum. Né? Então, acho que a formação, ela soube cultivar bem esses talentos que a gente teve. Eu acredito muito nisso, né? Então, ela nunca forçou, mas ela deixou a gente muito à vontade. Então, a gente foi se encontrando. É tanto que minha irmã, ela é totalmente administrativa, eu sou totalmente relacionamento, comunicativa, e meu irmão, ele também tem, né, uma empresa de confecção. E aí, essa junção que a gente viveu na infância, refletiu hoje no empreendedorismo. Uhum. E hoje o empreendedorismo, ele é regado, né, por insights, por experiências, por trocas, por conhecimento. Então, a gente pode aperfeiçoar e performar no empreendedorismo. Perfeito. Quando a gente fala do empreendedorismo assim, feminino, hoje o Sebrae, como tantas e tantas empresas, como o Mulheres Surpreendentes, foi nesse sentido de como dar conta. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu recebi uma pergunta que quando eu entrei, eu não sabia que o tema era Ela Dá Conta. Olha que legal. E quando eu recebi o convite para vir conversar com você, eu tô assim, nessa fase que eu gosto, né? Eu amo fazer isso. Uhum. Então, eu disse, eu vou. Apesar de ter um evento hoje muito importante, hoje à noite, para palestrar, mas eu vou sim. A gente organizou e deu certo. Sim. E aí, eu recebi uma pergunta que era assim, como é que você dá conta? Eu sempre recebi essa pergunta. Tá bem. Como é que você dá conta? E hoje, assim, é uma pergunta muito frequente de como eu dou conta. Mas, eu aprendi a dar conta. Olha que insight, gente. Olha que insight. Eu aprendi a dar conta, porque a gente dá conta, muitas vezes, tem um momento da sua vida que você está passando, né? Tem as fases que você está vivendo. Sim. E a gente precisa também respeitar. Isso é uma caminhada, né? Hoje eu consigo comandar mais coisas ao mesmo tempo do que há 10 anos atrás. Com certeza. Né? Então, a gente vai se preparando para isso também. Perfeito. E você comentou, Marcela, dessa preparação, né? E que você
cresceu dentro dessa jornada empreendedora, mas você falou de talentos, você falou de habilidades. Hoje, você como uma mulher empreendedora, com diversos projetos, né, sendo tocados diferentes, com 2 filhas lindas, casa, esposo e tudo mais, que habilidade tu percebe que se destaca para você enquanto empreendedora? Que é aquela habilidade que você poderia dizer assim, olha, se eu não tivesse essa habilidade, eu procuraria desenvolver ela, porque ela faz toda a diferença para mim. Sem sombra de dúvidas, a liderança. Sem sombra de dúvidas. Porque você ser líder requer muita disposição, né? Muita empatia. Você tem que ser exemplo. Verdade. Porque a gente arrasta pelo exemplo. Eu sempre falo isso. E você tá ali do lado, né? Puxando sua equipe. Porque as pessoas, elas precisam entender o seu plano para poder seguir. E não adianta eu simplesmente mandar. Porque as pessoas, elas não obedecem ordens, né? Elas vão seguir o exemplo. E vender a ideia, né? As pessoas seguem propósitos, né? Seguem o propósito. Então, é deixar isso muito claro. Para onde a gente vai e para onde a gente quer chegar. Vocês estão comigo junto? Isso. Desse projeto? Então, acho assim, eu não conseguiria se eu não tivesse equipe. Então, a liderança é fundamental. Com certeza. Hoje eu consigo ter equipes totalmente diferentes. Eu trabalho com serviço, trabalho com vendas, comércio, o estratégico. Então, assim, hoje eu tenho que ter várias equipes de perfis totalmente diferentes. E se eu não conhecer, fica muito difícil, né? O diálogo, a questão mesmo de convivência, de aderir àquela ideia e botar em prática também. Então, assim, eu acho que, sem dúvidas, a liderança para a gente poder... de liderança. E eu sempre falo, Marcela, que a liderança, antes mesmo da gente liderar o outro, a gente primeiro precisa liderar a si mesmo, né? Exatamente. Então, a autoliderança, ela é uma ferramenta extremamente importante enquanto empreendedora. Porque eu falo o seguinte, hoje você tem vários projetos, tem uma equipe, eu também hoje tenho uma equipe, mas a gente sabe que não começou assim, né? Eu comecei, eu digo o que sempre falo, eu comecei no meu quarto, sozinha, com vontade enorme de contribuir. E os primeiros passos, eu falo que dar o primeiro passo nem é o mais difícil. Eu digo que é dar os próximos passos. Porque é quando as coisas vão começando a ficar mais difíceis, é quando os obstáculos começam a surgir, quando as pessoas próximas a você começam a não te apoiar. Exatamente. E se a gente não tiver aquilo muito forte, muito firme, né? Acaba deixando esse projeto, acho que não é pra mim, né? Então, essa autoliderança, ela também é algo importante. Inclusive, Aline, o Mulheres Surpreendentes, a essência dele é isso. Lidere-se a si mesmo. Porque quando você começa a entender a sua força, as coisas deslancham. Verdade. Né? Seu negócio deslancha, você performa na vida e nos negócios. E você tem que entender que você é o seu maior negócio. É porque eu digo sempre, você é o seu maior negócio em você. A coisa não vai. Então, assim, em primeiro lugar, se cuide, se ame, se priorize, né? Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue estar bem em todas as áreas. Exato. Pro outro, exatamente. Então, quando a gente fala... Hoje, eu vivo com network o dia inteiro. O dia inteiro de network. Com pessoas novas, com clientes, com fornecedores, com... Então, assim, é o dia inteiro. Né? Então, se você não estiver bem ali, são muitas trocas ao mesmo tempo, né? E isso também faz com que você, né, não tenha essa sensibilidade mesmo de você não ter com você, acaba refletindo nas outras coisas. Os seus negócios impactam total. E uma coisa que gera para mim, enquanto mentora, Marcela, como incômodo, não sei se tu tem essa percepção, porque eu queria o olhar da Samantha enquanto Sebrae trazer esse olhar também, é que muitas vezes essas mulheres, elas buscam várias outras ferramentas focadas nos aspectos técnicos. Exato. Quando não conseguem o resultado, é que dizem assim, eu vou procurar a Aline, eu vou procurar a Marcela. Samantha,
Como que vocês percebem isso de acordo com as pessoas que buscam vocês no Sebrae? Porque geralmente essas pessoas querem um plano de negócios, elas querem saber se a empresa dela vai realmente ter lucro, é isso mesmo? Exato. A gente costuma receber muita gente lá na nossa agência e a principal pergunta quando chegam é: será que meu negócio vai dar certo? Então, assim, o que a gente costuma dizer. Se eu soubesse que daria certo, eu também estaria empreendendo, né? Não estaria aqui não. Então, assim, eu acho que o primeiro é você se identificar com o que você faz. Boa. Eu acho que isso aí é o primeiro ponto. Não adianta você fazer porque vai algo lucrar, ou né? porque tá na moda ou porque você acha que vai dar dinheiro. Primeiro, você tem que se identificar. O negócio tem que ser realmente algo que você goste, algo que você trabalhe por prazer e não por rentabilidade. Claro que a rentabilidade, o lucro é consequência. Mas se você realmente não colocar paixão, não colocar brilho nos olhos, não vai dar certo. Então, é isso que a gente aconselha as mulheres. Realmente, você se identifica com esse negócio, você tem paixão por isso, você é capaz de passar horas do seu final de semana, horas de lazer, abdicando em prol disso. Então, é muito mais uma questão de autoconhecimento do que questão de oportunidade, porque a oportunidade ela vem em consequência. Então, se você souber usar aquilo que você gosta, com oportunidade, com gestão e estratégia, você vai longe. Mas esse é o primeiro passo, você tem que se autoconhecer. Escutou, né, mulher empreendedora? Tá sendo validada aqui por Marcela, pra gente, né, enquanto mentoras, e o Sebrae trazendo... Por isso que eu trouxe vocês, viu, Samanta? Pra dizer assim, não é o discurso da Aline e da Marcela, né? É realmente na prática, porque de fato a gente percebe, né, Marcela? Existem muitos obstáculos que a gente percebe, você... com certeza vivenciou, eu também vivenciei, eu fui mãe jovem, gravidez na adolescência, então tinha tudo pra dizer assim, não, então vou ficar por aqui mesmo, e não. Depois que a gente se torna mãe, vem uma força que a gente se olha, né, muito mais forte, e isso te fortalece nessa jornada. E no empreendedorismo em si, ou você é resiliente e diz assim, não, se chegou pra mim eu dou conta, no sentido de dizer assim... Eu disse sim, então me fala que eu vou resolver, né? Mas você também percebe esses obstáculos, essas crenças limitantes? Eu não dou conta. Como que tu tem essa percepção? Demais. É engraçado porque, assim, você lidar com as crenças das pessoas é algo muito delicado. Sim. Muito delicado. E você quebrar crenças é, assim, uma grande evolução. E quando eu engravidei, eu engravidei jovem, 25 anos, né, jovem. E eu tinha já a empresa, já tinha, assim, muita coisa acontecendo. E para uma mãe de primeira viagem, é muito, muito difícil, né? E olha só, você fala uma crença e agora me veio uma lembrança. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu recebi, assim... muitas perguntas. E muita gente falava, olha, aproveite enquanto você pode. Porque depois que você tiver filho, você não faz nem 10% do que você faz. Prestem atenção, viu, gente? Isso aí. Aí eu disse, gente, isso não é possível. Isso não é possível. Aproveita a vida que depois de casar, eu amo trabalhar. Eu sei que a maternidade vai ser, eu não sabia, não era mãe. Também, né? Eu sei que a maternidade vai ser algo que vai mudar muito a minha vida. Mas existe algum jeito que a gente vai poder também trabalhar, mas que eu vou poder também ser a mãe, né? Uma mãe extremamente dedicada, extremamente companheira, presente. Eu acho que você até se motiva mais, né, Marcela? Exatamente. Né? Eu acho que você se inspira, dizer, a vida daquele ser depende de mim. Então, eu preciso vencer, eu preciso... Aquela coisa que te motiva diariamente, levantar da cama e fazer a diferença. Exatamente. Eu acho que o filho faz muito disso, né? Aí eu fiz uma pergunta para mim. Eu disse, meu Deus, o que é que eu verdadeiramente quero que minha filha tenha de referência de mim? Eu quero que ela, se ela conseguir, né, ter um pouco disso que eu vivo, um pouco dessa luta que eu vivo também, porque isso é crescimento. Se ela tiver um pouco disso, para mim, minha missão na maternidade tá feita. Então, ela vai me ver trabalhando, mas ela vai me ver com tempo de qualidade com ela. Ela vai me ver cuidando dela. Ela vai estar na loja como elas ficam na loja comigo, trabalhando com a mamãe. Mesmo que ela tá ali brincando.
Mas que isso ali, ela vai tendo ali um compromisso de trabalhar, mesmo que seja pequenininha. E aí, isso vai fortalecer, porque, eu vou lhe dizer, Aline, a minha mãe trabalhou muito. Mas tudo que eu lembro da minha mãe são as melhores referências. E hoje, eu sou a Marcela que eu sou porque eu via o trabalho dela. Sim. Entendeu? E ela começou sem nada. Ela não tinha recurso. E ela foi uma guerreira, assim, fora da curva. Então, isso é o que eu quero que minhas filhas tenham de exemplo. Perfeito. Excelente. E isso te emociona, né? Isso me inclusive. emociona, exatamente. Eu acho que está muito conectado, Marcela, a algo que eu queria até que vocês trouxessem também a percepção de vocês. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, dentro de uma geração Z, por exemplo, do imediatismo, do fast food, das comidas rápidas, das refeições rápidas, né? Tudo muito rápido. Às vezes as pessoas elas têm uma percepção muito superficial do que é a jornada empreendedora. E olha aqui no teu discurso, quando a Marcela traz, né, hoje quem ela é muito projetado em força, em trabalho duro, em arregaçar as mangas mesmo e fazer aquilo ali acontecer. E que a gente percebe que hoje, certo ou errado, enfim, não tem isso, mas é muito assim, eu desisti. Não, mas por que você desistiu? Então não veio o cliente, mas você foi atrás do cliente. Então, assim, tá difícil para você, mas o que você já fez para tentar contornar essa situação? Porque eu acho que é aí que o empreendedorismo realmente se fortalece, né? É buscar soluções o tempo todo. O tempo todo. Porque os desafios vão ser diários. Então a gente tem que estar ali quebrando objeções o tempo todo. O tempo todo. Os recursos a gente sempre não vai ter sempre, né? Então, assim, o empreendedorismo eu costumo dizer que é muito sobre você saber trabalhar com o que você tem. De repente, às vezes, você não tem muito capital, você não tem muitos clientes, mas, às vezes, uma inovação, algo diferente que você possa fazer, que você possa trazer, às vezes, que não custa nada. A inovação, às vezes, as pessoas costumam dizer, inovação, tecnologia. É muito longe. Eu não consigo, eu não tenho nem... Enfim, mas a inovação pode ser um processo, pode ser uma embalagem nova, pode ser um jeito novo de trabalhar com o cliente, uma campanha nova, um coworking, enfim. Existem 1000 possibilidades. Eu acho que o bom, assim, do advento da tecnologia é isso, a gente saber brincar com as inovações, com as 1000 possibilidades que existem. E realmente, as pessoas têm uma resiliência menor, eu observo isso também, elas costumam a desistir com mais fácil, o imediatismo, né, da geração traz isso, infelizmente. Pois é, de não querer, aquele resultado não veio e aí eu acabo desistindo e muitas vezes volto para a jornada jornada seletista, isso. né? A gente falou aqui, Samantha, você trouxe que as mulheres, elas dedicam, gente, anotem isso aí, que isso é importante. 10 horas a mais. Não sei se você sabia disso, viu, Marcela? Tipo assim, agora entendi porque que eu tô cansada. 10 horas a mais por semana, né, de trabalho. Isso envolvendo atividades de casa, atividades profissionais, estudo, que a gente vê que a mulher, né, hoje se dedica muito para o conhecimento, para o aperfeiçoamento. Mas ainda assim, é possível a gente cuidar de si. Eu tenho uma máxima, meninas, que eu digo assim, eu preciso primeiro cuidar de mim para depois cuidar do outro. E a Marcela é uma mulher extremamente saudável, né, fitness, que inspira, que traz também influência das filhas, eu vi lá as filhotas pulando, e mesmo com tantos projetos, Marcela, eu lembro que num livro, uma vez, ele me disse o seguinte, olha, você precisa marcar uma reunião com você. Se você tivesse uma reunião com um cliente, você remarcaria por qualquer outra coisa? Talvez não. Então, agenda essa reunião com você, que é uma agenda com atividade física, um momento para você. Você falou sobre tempo de qualidade. E já entrando em um olhar mais prático, né? Como que a gente coloca isso em prática, que é o que muitas vezes as pessoas perguntam, que estão nos ouvindo. Como que você faz, Marcela, hoje na gestão da tua agenda mesmo? Que você procura dedicar tempo para os seus filhos, para a sua casa, para atividade física, para estar bem, né? Para fazer outros projetos, uma palestra e ainda assim lançar uma campanha, como você lançou nesses últimos dias, gente. Conta pra... É a verdadeira mulher surpreendente, viu? É a mulher surpreendente, verdade. Olha, Aline, é uma grande logística. Hoje eu realmente tenho que calcular bem
né? Para eu poder dar conta de tudo. Mas a minha agenda, ela é realmente baseada por prioridades. Ok. Ponto. Quem são minhas prioridades? Minhas filhas. Então, pode acontecer qualquer coisa. O que acontecer, elas têm prioridade na minha agenda. Perfeito. Por mais montada que esteja, todo mundo sabe que ela vai ser mexida a qualquer momento. Então, o primeiro ponto é esse. Prioridade. Monto minha agenda, mas que ela pode... Tipo assim, o imprevisto também faz parte, né? Exatamente. Mas eu gosto também de trabalhar com antecipação. Então, se eu conseguir realizar tudo, eu também já vou puxando outras coisas da minha agenda que vem à frente, né? Então, por conta de imprevistos, que sempre acontece, praticamente todos os dias. E meu dia, ele começa muito cedo. Eu acordo muito cedo, entre 5 e 5 e meia, para poder dar conta também. Eu tenho que acordar, tá todo mundo dormindo, para poder treinar, para quando eu chegar, elas estarem acordando. Então, assim, tudo realmente bem cronometrado, gente. Marcela, eu tô me sentindo muito mais aliviada agora. Viu, meninas? Tá vendo que é normal? Mas que também, se tiver um dia que eu não esteja bem, que eu não esteja disposta, como foi hoje, que tipo, eu cheguei ainda, fui treinar à noite. Eu disse, não, como eu treinei à noite, eu não vou hoje de manhã, porque ontem meu dia foi assim, atípico ao extremo. Minha agenda foi muito intensa. Então, assim, eu tava realmente muito cansada. Eu disse, não, meu corpo hoje tá pedindo mais um tempinho. Mais descanso. Por mais que eu me acordei no mesmo horário, por conta do meu relógio biológico. Então, eu já acordei. Mas, assim, quis ficar mais um pouquinho. E assim... E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, exatamente. Mas, assim, eu gosto de me exercitar. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu gosto de me exercitar, eu gosto de me sentir viva, sabe? Então, meu dia começa muito cedo, também ele acaba um pouco mais tarde, para poder dar conta, né? Ele começa um pouco cedo, mas também acaba tarde, mas tem situações do meu dia que eu não abro mão, também. De almoçar com minhas filhas. Perfeito. Né? De pegar na escola. Então, tem coisas assim que só quando realmente não dá. Como eu falo, tudo na vida, que tá tudo bem. Mas a minha rotina, ela vai sendo seguida. Perfeito. Não é? Eu digo que é um tipo de gestão do tempo, Samantha e Marcela, de forma inteligente. Isso. Porque, assim, quando a gente fala sobre o dar conta, né, e é dar conta de tudo aquilo que a gente disse sim, não, de maneira nenhuma, vocês que já nos assistem assim, aqui, é vestir a capa da Mulher Maravilha e, tipo assim, chegar lá sobrecarregada, doente e tal. Não, não é isso. Não é isso. É dar conta de tudo aquilo que é prioridade para você. E hoje eu acredito que você consegue observar que nessa agenda cronometrada, nessas definições de prioridades, é muito uma gestão do tempo de forma inteligente. Porque quando a gente leva, né, Samantha, para o campo técnico, a dedicação de horas de trabalho, de execução daquela atividade operacional, por exemplo, eu tenho uma confeiteira que ela trabalha com bolos artesanais e tal, e ela é dona do negócio dela. E ela tem que fazer o marketing, ela tem que olhar o financeiro, ela tem vários outros papéis que ela assume. E aí as pessoas acabam associando uma jornada de trabalho intensa para resultado. E não necessariamente assim. Excesso de trabalho dá sinal de resultado? Conta pra gente. Não. A gente sabe que eficiência não tem nada a ver com tempo. Então, assim, é até uma política das empresas hoje em dia que você tem que realmente trabalhar aquelas horas em que você está destinado a trabalhar. Até o contrário. Hoje em dia, as pessoas estão mudando essa visão. Antes, aquele workaholic, aquela pessoa que ficava horas e horas no trabalho, era vista admirada. Hoje em dia, não. Hoje eu vejo que está a quebra de paradigmas. Hoje em dia, essa pessoa já é vista como ineficiente, como uma pessoa que não dá prioridade à família, né? Que está deixando algum furo em algum processo, por isso ela não está conseguindo dar conta. Então, o que eu vejo hoje é uma mudança muito positiva, né? Que, de certa forma, uma mudança de cultura mesmo, que hoje em dia as pessoas estão prezando mais pela qualidade de vida. Não adianta um funcionário estar ali trabalhando 8 horas exaustivamente por dia, sendo que ele não está rendendo. Então, não está sendo interessante para a empresa. Então, hoje em dia, o regime de trabalho híbrido, né, até trabalhar home office, ter essa flexibilidade, é um regime que muitas empresas, principalmente pós-pandemia, então, as pessoas viram que é possível trabalhar de casa com flexibilidade e manter os níveis de eficiência e aumentar os níveis de eficiência.
Eu trago um exemplo aqui do nosso escritório em Caruaru. O rendimento da nossa filial aumentou exponencialmente com a pandemia. Coisa que ninguém conseguiu fazer, mas o rendimento da gente aumentou. Então, assim, a gente consegue observar que a qualidade de vida ela está muito ligada à eficiência. Então, não adianta você ter uma eficiência voltada em horas de trabalho sem ter uma qualidade de vida, sem ter realmente um propósito em torno disso. É você saber por que você está fazendo, Exato. Qual motivo você está trabalhando naquilo, né? Exato. E tem um quesito, Marcela, que eu acredito que você deve sentir muito também, que é a questão da disponibilidade. Quando a gente decide empreender, decide abrir várias frentes de projetos, você querendo ou não, você se torna mais seletiva. E eu até oriento as minhas mentorandas a serem mais seletivas nesse sentido. Seja com os projetos que você abraça, seja com as amizades que te influenciam, com os ambientes no qual você faz parte. Você percebeu que na medida que você foi amadurecendo enquanto empreendedora, amadurecendo na tua mentalidade, esse processo ele também foi mudando? Seja de ambiente, seja de pessoas? Foi sim. Inclusive, como eu falei, né? Eu passo o dia com muito network. Muito. Então, eu chego à noite e eu quero uma caverna. Quero ficar sozinha no escuro, de preferência. Eu quero ficar numa caverna só com minhas filhas e meu marido, porque, assim, é muito intenso, né? Como você sabe, é muita troca. E você se doa muito no empreendedorismo, né? Então, eu tenho, sim, né? Essa questão, assim, né? Nos momentos... O dizer não. O dizer não, isso é muito importante, é muito difícil. Difícil e importante. Mas é muito importante. Mas é muito importante você saber dizer não. E assim, às vezes a gente vai dizer não ali naquele momento, a pessoa não vai entender, mas é melhor que não entenda naquele momento do que vir ali um grande problema. Comprometa algo também, né? Eu comprometo algo. Porque no momento que você fala assim, de uma forma firme, minhas filhas são prioridades, no final do dia... Minha família é prioridade, minha refeição é prioridade, querendo ou não, você está dizendo não para algo. Não que não é interessante para você, mas é porque aquilo ali naquele momento é a prioridade, está tudo bem. Então, esse posicionamento, essa postura, que é uma mentalidade empreendedora, ela também precisa se fortalecer, né, Samantha, da presença feminina. Porque você comentou até aqui nos bastidores, existe a sobrecarga. A gente percebe muitas mulheres hoje, elas estão mais ansiosas, entram em processos depressivos, sofrem uma carga emocional muitas vezes sozinha, porque ela quer dar conta. Exato. E ela sente a dor sozinha. E muitas vezes não tem uma rede de apoio com essa mulher. Ela realmente tem que dar conta porque não tem. Como eu falei anteriormente, 49% das mulheres empreendedoras são chefes de família. Ou seja, a renda delas depende para a sobrevivência da família. Ou seja, isso muita responsabilidade. Então, realmente, assim, existe uma sobrecarga em cima, cultural mesmo. Essa questão, esse personagem que criaram, que a mulher tem que ser maravilha, que a gente tem que dar conta de tudo, de certa forma... Tá deixando as mulheres mais ansiosas e isso tá repercute nos negócios, não tem como. Exatamente, porque você falou agora uma coisa muito, muito certa, porque tem gente que a sobrecarga causa uma ansiedade terrível. Causa, com certeza. Terrível. Porque você quer dar conta de tudo com excelência, né? Exato. Então, assim, não adianta eu dizer, faça assim, porque vai ter gente que vai encarar aquilo ali com uma grande facilidade. Ou já apanhou tanto, no meu caso, que tipo assim... Tipo assim, manda ver que eu dou conta. A resiliente, gente. Resiliente. Mas vai ter momentos da nossa vida que aquilo ali vai ser algo muito pesado. É pesado para a mulher, né? Eu não vou ter você que... Marcela, você é resiliente o tempo todo. Não tem como. Tem dia que eu chego chorando em casa. Chamou você de feio. Tem dia que eu só quero um banho quente e chorar embaixo do chuveiro, porque... Aí faz parte. E deve ser uma cobrança muito grande, né, Marcela? Assim, para você ser perfeita o tempo todo, né? Porque, assim, como ela tem a vida exposta, de certa forma, é uma digital influencer, então, assim, a vida dela... Então, as pessoas estão o tempo todo... a vida dela é perfeita, ela não tem dificuldade, ela não sabe o que é isso, mas os bastidores ninguém sabe, né? Olha, e talvez ela nem se lembre disso, viu, Samantha? Eu me recordo, foi aqui no Empresarial... Teve um evento e eu nunca... Você vê como marca. Eu vi a Marcela sentada no chão, separando
as roupas lá da loja. Olha aí. E quem é aqui da região, vocês que estão nos ouvindo, né, de outros estados, ela é exatamente essa pessoa. E a pessoa que você chega na loja, ela tá lá, arrumada, como também a pessoa que vende, se necessário for. E eu acho que empreender é muito isso, né? É você, como você falou lá no comecinho, ser solução para aquilo que precisa, que é necessário. E aí, Samantha, só voltando ao que você está falando, justamente sobre isso, né? Hoje, a exposição, tudo, a perfeição que todo mundo quer ser, que enxerga no outro também. Porque, no pequeno recorte, isso, né? No pequeno recorte. E muitas vezes você não tá vendo o filme passar. Você tá vendo a foto. Pronto. E as pessoas, muitas vezes, querem o seu erro. Não é possível, né? Não é possível. Quer ali um erro. Um deslize, né? Um deslize. As pessoas, elas estão ali acompanhando, às vezes, muito para ver, não é possível. E entender que que você vai ter seus momentos difíceis, que você vai ter seus momentos de glória, sim, vai ter seus momentos de graça, de felicidade, de surpresa, de ser surpreendente em muitas situações. Você diz, meu Deus, isso não seria possível, né? Se não fosse... Porque os erros é o que molda, exatamente, né? Eu acho que a família também tem um papel muito importante, né? Eu vejo, assim, que seu marido, suas filhas, você é uma pessoa muito família também. E eu acho que esse suporte que você tem, de certa forma, te ajuda muito, né? Nesse sentido, porque não deve ser fácil. Às vezes a gente olha, mas a gente esquece, as pessoas às vezes querem o que a pessoa tem, mas não querem passar pelo que ela passou. Né? A trajetória dela... Hashtag Dani, segura essa frase aí. Segura esse recorte. As renúncias, ninguém quer. As pessoas acham que não é fácil. Não é fácil. Então, se ela tá aqui hoje, ela tem uma história para contar. E todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história por trás. Às vezes a gente julga, mas a gente esquece o que foi que aquela pessoa fez para estar ali. Né? Olha, a gente tá caminhando, porque assim, o tempo passa voando, viu? Rápido! E tem uma promessa que a gente tá no finalzinho do ano, né? Com olhar já pra 2023, eu tenho certeza que a Marcela já tá ali olhando pra 2023. A gente tá... Já cheguei aqui, eu tenho um projeto. Ela tá no metaverso. A gente tá ao lado aqui, a gente tá com a empresa, né? No Imersão, olhando pra 2023. E eu queria dicas, né? Realmente práticas para o pessoal que tá nos ouvindo nesse momento, como que a gente faz para planejar um melhor ano? Talvez seja um momento que elas vão reconhecer e dizer assim, poxa, que ano incrível. Dentre trampos e barrancos, deu tudo certo, alcancei minhas metas, ou a maioria delas, e vou projetar o meu ano seguinte. Ou simplesmente estou naquele momento de frustração, dizendo assim, meu Deus, o tempo passou, eu nem emagreci, nem fiquei rica, nem casei. Queria começar com você, Samantha, de forma técnica, como que essas mulheres podem se planejar para 2023, se tornarem empreendedoras, e depois eu venho com Marcela com as dicas de como planejar o próximo ano. É como aquele tópico que a gente estava falando, né? De autoconhecimento, ele é muito importante. Né? A gente sabe que empreender não é fácil, né? Exige muita renúncia, muita dedicação, mas também tem um lado bom. De certa forma, o empreendedorismo, ele te traz uma flexibilidade, ele te traz um empoderamento, e assim, de certa forma, isso é muito importante. Sim. Mas para poder se planejar de uma forma eficiente, você primeiro tem que fazer capacitações, pensar em cursos, definir metas mesmo, pegar um caderninho, por mais simples que seja, mas isso faz todo sentido, gente, isso é real. Você pegar um caderno e definir ali, anotar, meta número 1, fazer uma capacitação Sebrae gratuita, com o Sebrae, que a gente tem. Número 2, fazer a mentoria com a Marcela. Fazer a mentoria com a Marcela. Não, a mentoria com a Marcela é surpreendente mesmo, realmente é algo fora do sério. E eu acredito que é isso, se planejar, se conhecer primeiro, definir quais são as suas prioridades, como a Marcela falou. Eu acho que tudo também é uma questão de prioridade. E fazer realmente um plano de negócio. Primeiro, não adianta você tentar querer empreender sem ter o seu plano de negócio. O primeiro passo é fazer o seu plano de negócio realmente sair
da caixinha. Então, para isso, a gente tem curso, a gente tem workshop, o Sebrae está à disposição para ajudar no que for necessário, tanto na nossa loja física, como na nossa loja virtual. O pessoal pode estar indo lá, entrando em contato, que a gente está à disposição para passar todas as orientações sobre como abrir sua empresa, ou se sua empresa estiver passando por uma dificuldade, a gente também tem consultorias que podem estar auxiliando nesse sentido. Excelente. Como funciona, Samantha? Eu, por exemplo, sou empreendedora, queria mais acesso, né, a essas consultorias, que eu sei que é de extremamente importância. Como que essas mulheres fazem para buscar vocês? Então, podem estar indo diretamente lá no Sebrae Caruaru, né? Procurar um dos nossos analistas, e aí vão prestar uma consultoria, e aí vão identificar a dor desse empresário. Vai dizer, não, realmente eu estou com um problema, você vai lá, vai conversar com a gente, e a gente vai juntos ali sentar e verificar qual é a tua principal dor. Se é realmente um problema de caixa, se é um problema de venda, se é um problema no cliente. E aí a gente vai prestar esse apoio. Você é um problema no gestor, né? Aí fica mais difícil. Pode ser também. Marcela, seu planejamento para 2023, como que você procura fazer? É um momento de introspecção? Demora dias? Como que tu projeta o teu ano seguinte? Esse ano de 2023 eu já estou fazendo, né, meu planejamento. E por incrível que pareça, a gente vai dar um start aí nos produtos, né, do Mulheres. Não, olha aqui para aqui. Não soltar muito spoiler. Mas é justamente sobre planejamento, né? Como a gente definir esse planejamento em cima de metas, como ela fala, porque a gente precisa saber o que é que a gente quer, né? Onde é que a gente quer chegar, que ponto a gente pode escalar, sim, quanto tempo a gente quer levar. E eu sempre digo uma coisa, a palavra ela tem muito poder. E a gente precisa documentar essas palavras. E o planejamento nada mais é do que um documento do que você quer chegar, o seu sonho. O que você quer concretizar. O que você quer. Então, eu acho que o planejamento, eu sempre digo, o planejamento, para mim, ele vai estar como um caderno de sonhos, né? Para que a gente possa chegar. E que a gente nunca esqueça, no planejamento, de agradecer. Não é só, eu quero isso, eu vou chegar a isso. Não. É agradecer. Agradecer os pequenos passos, né? As pequenas evoluções. E se não deu certo, melhora a ideia, vamos refazer, o que é que eu posso fazer, em que eu errei, o que é que eu posso melhorar. Então, o planejamento, ele é o nosso guia, né? Então, a gente saber que é preciso agradecer. E se não deu, naquele momento, vamos tentar, né, procurar cada vez mais chegar o mais próximo possível. Que não necessariamente precisa dominar o mundo esse ano, 2023, né? A gente pode fracionar. Porque também isso gera ansiedade, né? Isso. A gente tem que saber definir muito bem isso. O que é que a gente quer mesmo, para que a gente possa focar naquilo ali, né? E distribuir a sua energia nos pontos principais e que sejam prioridades para a gente. Queria complementar duas coisas do que vocês trouxeram, né? A Samantha reforçou e você reforçou ainda mais, Marcela, sobre a importância da escrita. Tem uma pesquisa que fala que a gente aumenta as chances em torno de 43% quando você escreve algo. Então, a Universidade da Califórnia trouxe esse dado. Então, evita ao máximo deixar só na mente. Porque hoje, né, com a era da informação, tudo fica internalizado e você não consegue executar muita coisa e isso te trava. Então, coloca realmente no papel, segue essas orientações aí da Marcela. E um outro ponto também que eu acho muito importante, Samantha, você falou sobre a força da rede de apoio, né? E às vezes a gente está com o nosso projeto que é nosso. O sonho é nosso. E se a gente não compartilha com as pessoas ao nosso redor, seja um esposo, seja sua filha, seu filho, seus pais, as pessoas que estão ali te dando esse apoio, que muitas vezes você vai ficar um pouquinho fora de cena, né? Quando você precisa dedicar tempo para esse projeto, é fundamental que essas pessoas saibam que você está trabalhando nesse projeto. Exatamente. Eu sempre falo, por exemplo, eu sou professora, viajo o Brasil todo,
quase toda semana, e eu sempre falo isso para as minhas alunas, assim, antes de sair de casa, eu sento com a minha filha e converso com ela. Ela sabe os projetos pelos quais eu estou trabalhando. E isso faz todo sentido, né, Marcela, para a gente sair com o coração em paz, de que a gente está caminhando juntas, né? E ela sabe, exatamente, você falou uma coisa assim, verbalizar isso é muito importante. Quando eu comecei no projeto do Mulheres, foi assim, uma dedicação extrema. Gigante. Eu passei 1 ano para o primeiro lançamento, me dedicando, estudando, com mentores internacionais. Foram uma preparação, assim, um pitch fora do normal, assim, total. Porque 1 ano, viu, gente? 1 ano. Me preparando para lançar o primeiro Mulheres. E assim, eu disse, meu Deus do céu, quanta dedicação. E aquele medo, será que vai dar certo? Será que vão ter mentorando? Que é normal, Que né? é normal. Mas eu dizia o tempo todo à minha equipe, porque elas achavam estranho, porque eu sou muito ativa, por mais que eu conseguia, eu fazia o extra, né, para compensar aquilo ali tudo. Só eu sei o que eu vivi naquele período. Mas foi necessário. Me fortaleceu, me deixou mais preparada, me deixou mais segura. Por mais que o primeiro a gente não tem como se sentir preparada, porque é um turbilhão, assim, de emoção, de frio na barriga, frio na barriga, né? A gente mentorar, são vidas ali, são histórias. Então, você precisa estar pronta. Perfeito. Né? É isso aí. Então, eu falava muito isso. Eu saio de casa, filha, olha, vamos fazer isso, mas mais tarde mamãe vem lhe pegar, eu vou fazer isso. Ela sabe disso, né? Eu acho que verbalizar, a comunicação é algo muito importante. Gente, que aula, viu? Foi quase uma imersão aqui de mulheres surpreendentes, junto com o Empretec. Um mix de sentimentos. Se você esteve com a gente nesse podcast, marca a gente nas redes sociais, os meninos vão trazer aqui o @ delas para você mencionar tanto a Marcela Peixoto, como o Sebrae, como ela dá conta, e o @ Aline Portela Oficial também. Meninas, eu quero muito, muito, muito agradecer vocês pela presença, pela disponibilidade, diante de um evento aí que eu sei que os bastidores não é fácil, né? E de preparação para estar no palco, Marcela e Samantha, eu queria, como forma de agradecimento, entregar um mimo para vocês. Um softbox do Ela da Conta. Que legal. Para vocês. Que legal. Todos os Amei. dias, quando vocês estiverem lá nos bastidores, né, naquele momento de bastidor, sempre lembrar de que se chegou para você, você dá conta. E eu queria, Samantha, te pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar a tua mensagem final. Eu sempre gosto de fazer a associação seguinte. Faz de conta que você está num estádio de futebol, na época de Copa do Mundo, com uma multidão ali de mulheres empreendedoras. O que você gostaria de dizer para elas? Então, eu gostaria de dizer para vocês, né, que empreender não vai ser fácil, né? Realmente vai ter dias difíceis, vai ter dias turbulentos, nem sempre você vai ter a rede de apoio que você precisa. Mas desistir não é opção, né? A gente sabe que o contexto não é favorável, mas se a gente souber utilizar os poucos recursos que a gente tem da melhor forma, tiver persistência, iniciativa e determinação, você consegue sim chegar lá. Você dá conta. Você dá conta e o céu é o limite. Boa. Isso aí. Muito bem, show de bola. Marcela, com esse projeto incrível de Mulheres Surpreendentes, só posso te desejar ainda mais sucesso, ainda mais propósito, né, reforçado a cada história, a cada mulher transformada, que eu acho que é o que gera combustível pra gente, né, e nos fortalece. E eu queria que você pensasse nas suas mulheres surpreendentes, naquela câmera ali, todas olhando pra você. Que mensagem você gostaria de deixar pra elas? Eu queria dizer que você é surpreendente. Nessa daqui. Eu queria dizer que você é surpreendente. Né? Por tudo que você vive, por todas as coisas que você dá conta e as que você talvez ache que não dê conta também. Né? Você é uma mulher surpreendente. Você é aquela que pega o seu filho na escola, que faz a coisa acontecer, que multiplica as horas e que você é única. E que não se compare, porque a gente tende a se comparar muito com a outra. Mas dentro de você, você tem dons, você tem talentos, você tem armas que só você tem. Então, o empreendedorismo, como a Samantha falou, é uma caixinha de surpresas. Tem desafios que fazem com que a gente
ache que vai desistir, né? Dá aquela desmotivadinha, mas a gente tem um outro dia para recomeçar e assim vai, né? Que não desistam, né? Peguem firme e vamos embora que a gente tá junto nessa jornada. Olha que lindo, gente. Essas são as mensagens da Samantha Farias, analista do Sebrae, que esteve aqui com a gente, Marcela Peixoto, CEO da Marcela Modas e mentora das Mulheres Surpreendentes, e a Aline Portela aqui, fundadora do Ela Dá Conta, diretamente de Pernambuco para vocês de todo o Brasil. E agora eu queria propor um brinde, minha gente, a todas as mulheres surpreendentes, mulheres contadoras, mulheres empreendedoras que, se chegam para elas dão conta, não é verdade? Vamos lá? Vamos lá. Se chegou pra gente, a gente dá conta. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade.